Então, a gente vai iniciar o capítulo 3 de auditoria interna. Ver se a gente vê pelo menos esse capítulo hoje. Então, quais são os objetivos do capítulo? O que a gente vai ver aqui? Saber como ocorre, né, o que é essa auditoria interna, quem a executa e qual a sua função principal. Vamos ver as etapas da auditoria interna, então, como realmente ela ocorre, saber como se desenvolve a auditoria interna nas empresas, como ela se desenvolve, ou seja, como ela ocorre, quais são as etapas, quais são os procedimentos realizados por ela. Saber se a auditoria interna pode ser desenvolvida por auditores independentes, contratados por esse fim, ou seja, se eu posso pegar um auditor externo para fazer essa auditoria interna. Saber da existência de normas nacionais e internacionais que regem a auditoria interna. Essa parte, pessoal, eu suprimi do capítulo, porque ela era muito grande, e aí eu achei que era desnecessário para vocês, e eu suprimi, certo? Conhecer o serviço de avaliação e consultoria prestado pela auditoria interna, discutir sobre a independência do auditor interno, conhecer os objetivos da função da auditoria interna, conhecer os requisitos necessários para o desenvolvimento da função de auditoria interna. Essa parte das normas internacionais eu também suprimi. Entender como se desenvolve a auditoria interna nas organizações públicas. Essa parte eu também acho que não sei se eu coloquei. E saber que o resultado do trabalho de auditoria interna é substantiado em um relatório de auditoria. Então vamos lá, o conceito. Auditoria interna é a atividade de avaliação estabelecida ou fornecida por um serviço para a entidade. Suas funções incluem o exame, a avaliação e o monitoramento da adequação à efetividade do controle interno. Então, a auditoria interna nada mais é do que um controle interno. Por isso que a gente vê auditoria e controladoria. Ambas elas coexistem. O auditor interno, ele nada mais é do que um controlador interno. Ele é aquela pessoa chata da organização. Ele é aquela pessoa chata da empresa. E quando ele verifica que a empresa está gerando algo, está gerando prejuízo, se uma conta está maior, se está menor, se o funcionário está gastando demais papel higiênico, se está gastando muito copo descartável, se a empresa está vendendo muito fiado, certo? Ele é aquela pessoa que ele controla, certo? Ele é a pessoa que tanto analisa como ele faz essa adequação, certo? É aquela pessoa que está verificando os extratos bancários, está verificando a DRE junto com o contador, certo? Então, é aquela pessoa que faz todo esse controle financeiro da empresa. Então, é por isso que a gente vê auditoria e controladoria, porque o auditor interno, ele faz também esse trabalho de controlador, certo? Ele faz também esse trabalho de controladoria, certo? A norma brasileira técnica, né, a NBC-TG 610, estabelece as expressões função de auditoria interna, do auditor interno, ou auditoria interna, utilizadas de forma alternada ao longo da norma, se referem à função ou a pessoas de uma entidade que executem atividades de asseguração e consultoria projetadas para avaliar e melhorar a eficácia da governança dos processos do controle interno e da gestão do risco da entidade. Estabelece ainda que os objetivos e o alcance da função de auditoria interna geralmente inclui as atividades de asseguração e consultoria planejadas para avaliar e aprimorar a eficácia dos processos de governança, gestão de risco e controle interno da entidade. Então, o que está dizendo aqui? Que a função da auditoria interna, além das atividades de planejamento, né, de governança, de controle interno, ele também faz essa gestão de risco e de controle interno da entidade. Então, o trabalho maior do auditor interno é verificar, dessa auditoria interna, é verificar quais são os principais riscos da entidade, aonde é que a entidade está pecando, certo? Então, se algum funcionário fez algum procedimento que pode ser considerado como uma fraude ou erro,
nesse momento da auditoria interna que ele deve ser detectado, certo? Então, esse procedimento que vai gerar uma fraude ou erro, certo? É nesse momento que ele deve ser detectado pelo auditor interno e essa fraude ou esse erro, ele deve ser corrigido, certo? Antes que, numa verificação, numa auditoria externa realizada ou por um auditor público, um auditor fiscal, ou por um auditor independente, vai gerar alguma sanção para a empresa, certo? Então, o auditor interno ele faz esse gerenciamento de risco e de controle da entidade. Segundo estabelece as normas internacionais para exercício profissional de auditoria interna, derivadas pelo AI, né, Instituto of Internacional de Auditores, a auditoria interna é uma entidade independente e objetiva que presta serviços para avaliação e de consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. O IIA considera ainda que a auditoria auxilia a organização a alcançar seus objetivos por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gestão de risco, controle e governança corporativa. Portanto, a auditoria interna, também conhecida como auditoria operacional, desenvolve, principalmente por meio do exame, avaliação e monitoramento da adequação da efetividade do controle interno, com o propósito, como vimos, de adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. A principal função da auditoria interna é auxiliar a organização a alcançar seus objetivos. Ela pode ser realizada tanto por auditores internos, empregados da própria empresa, como por auditores independentes contratados por esse fim. E pode ser realizada até por vocês, técnicos em finanças. Esse motivo porque vocês veem auditoria e controladoria. Porque um técnico em finanças, ele faz esse trabalho de auditoria e controladoria, certo? É ele que verifica, tá gastando, essa conta tá alta demais. Vocês que fazem todos os procedimentos financeiros de pagamento, de duplicata, né? Paga os impostos, vê o contador, né? Vê com o contador a apuração dos tributos, vê com o contador a elaboração do balanço patrimonial, da DRE, vê com o contador quanto é que está gastando de tributo. Então, é o financeiro que faz essas atividades de controladoria e de auditoria interna, certo? O financeiro ele pode ser considerado como auditor interno, certo? Então, os auditores internos são as pessoas que executam as atividades da função de auditoria interna. Eles podem fazer parte do departamento de auditoria interna ou de uma função equivalente. Há organizações que não possuem em seu quadro de funcionários auditores internos. Nesse caso, para realizar as atividades que seriam afetadas pelo Departamento de Auditoria Interna, a organização contrata serviços de auditores independentes, pessoas físicas ou jurídicas, no caso das firmas de auditoria. Esses auditores, embora independentes, executarão na organização as funções da auditoria interna. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, por força do parágrafo 2º do artigo 1º da resolução do BCB número 2.554 de 98, são obrigadas a manter a atividade de auditoria interna como parte integrante do sistema de controles internos, certo? Então, as instituições financeiras, certo? Elas são obrigadas, por esse normativo aí, a terem controles internos de auditoria. E o que são instituições financeiras? São bancos, são corretoras, certo? São casas de empréstimos, eles são obrigados a terem esse controle de auditoria interna. Aí nós temos aí mais abaixo, estabelece ainda o parágrafo 3º do artigo 2º supramencionado, que quando a atividade de auditoria interna não for executada por uma unidade específica da própria instituição, ou de instituição integrante do mesmo conglomerado financeiro, ela poderá ser exercida aí por um auditor independente, devidamente registrado na Comissão de Valores Imobiliários, na CVM,
desde que não seja aquele responsável pela auditoria das demonstrações financeiras, pela auditoria da entidade ou associação de classe ou de órgão central que estiver filiado à instituição, por auditoria de entidade ou associação de classe de outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, mediante convênio previamente aprovado por este, firmado entre a entidade a que estiver filiada à instituição, entidade prestadora de serviço. Certo? Agora a gente vai ver a questão da normatização. Então, falta 3 minutos, certo? Então, se na minha fala cortar, vocês entrem de novo lá no link. Tá bom? Eu não vou mandar o link novamente lá no site, não. Lá no WhatsApp, não. Então, conforme vimos na sessão, e por favor, tem 16, 15 pessoas. O pessoal está saindo, começando com 18, já estão para 15. Não saia não, pessoal, não me abandonem não. Então, conforme... Eita, falado. Então, conforme vimos lá no primeiro capítulo, né, as normas brasileiras de auditoria integram um conjunto de normas brasileiras de contabilidades derivadas do Conselho Federal de Contabilidade. Essas normas estabelecem regras e procedimentos de conduta que devem ser observados como requisitos para o exercício da profissão contábil no desempenho das funções de auditoria interna. Então, as normas de auditoria interna, bem como as normas de auditoria independente e de asseguração derivadas do Conselho Federal de Contabilidade, são convergentes com as normas internacionais de auditoria, a ISACS, e as emitidas pela Federação Internacional de Contabilidade, a IFAC. Cadê? Não baixa, não. Pronto. Então, aí, pessoal, aí as normas brasileiras de contabilidade, né, aí são as seguintes, né? Nós temos é importante destacar as normas internacionais, né, para o exercício da profissão de auditoria interna, né? Aí as normas compreendem, aqui é só a questão da normatização, né? Nós temos as normas de atributo, as normas de desempenho, as normas de implantação, né? E essas normas aí, elas que vão descrever toda a questão da natureza das atividades, como é que ocorre o trabalho de avaliação, né, como deve ocorrer o trabalho de avaliação do auditor, né? Então, essas normas de desempenho, de implantação, né, elas vão dizer como realmente o trabalho do auditor vai ser executado. Então, as normas de atributo e desempenho, elas aplicam-se a todos os serviços de auditoria interna. Então, o propósito dessas normas é estabelecer os princípios básicos que representam a prática da auditoria interna na forma que deveria ser, apresentar um modelo para execução e promoção de amplo leque de atividade de auditoria interna que represente valor agregado, estabelecer uma base para avaliação de auditoria interna e incentivar a melhoria de processos e operações de organização. Certo? Falta alguns segundos para encerrar. Vou ver se dá tempo de encerrar aqui. Então, é importante destacar ainda que o Instituto Internacional de Auditores, com sede nos Estados Unidos, prova curso de especialização, né, para aquelas pessoas, né, profissionais que atuam dentro da auditoria interna nas organizações. Então, vamos lá. Etapas do ciclo de vida da auditoria interna. Agora a gente vai ver como é que ocorre a vida, né? Como é que ocorre realmente a auditoria interna. Então, o ciclo de vida da auditoria interna pode ser dividido em 4 etapas. Quais são as 4 etapas? A primeira é o planejamento, a segunda é a execução, a terceira é o relatório e a última é a follow-up, certo? Depois a gente vai ver o que significa esse termo. Então, não esqueçam de colocar o presente, certo? Lá no chat, para ficar registrado até o momento que vocês ficaram na webconferência. Então, o planejamento, que é a primeira fase, ela consiste na definição da estratégia global para o trabalho e para o desenvolvimento do plano de auditoria. A gente sabe, pessoal, que todo o trabalho, antes dele ser executado, ele precisa ser planejado. E, principalmente, quando se fala
de auditoria, certo? O que é auditoria? É a verificação, é o exame de todos os documentos, né, de procedimentos. Então, o planejamento, ele é a parte principal, certo? Porque é no planejamento que eu vou elaborar o plano de auditoria, ou seja, é ali onde eu vou definir o que vai ser auditado, o que vai ser examinado, como ocorrerá esse exame, por quanto tempo, né, de documentos serão analisados, certo? Então, essa etapa envolve uma série de procedimentos que objetiva a elaboração do plano de auditoria. Aí, feito o planejamento, nós vamos para a segunda fase, que é a execução, que consiste no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria com a realização dos testes necessários. O que é esses testes necessários? Os testes, pessoal, são nada mais do que verificar os documentos. Então, por exemplo, um auditor interno, ele vai estar verificando, por exemplo, os extratos bancários. Ele vai estar verificando aquilo ali todo mês, para ver como é que está vendo o pagamento, como é que está as entradas das contas, ele vai estar vendo ali todo mês os tributos. Então, ele faz os testes diariamente ou mensalmente, então, os testes necessários para verificar como é que está a situação financeira da empresa nas contas, né, nos extratos bancários, lá nos livros, como é que está sendo feito o registro lá nos livros contábeis, no livro diário, no livro razão, né? Esse volume de teste do auditor interno, ele é grande, né? Porque ele acompanha um trabalho minucioso, né? Diferentemente do auditor externo, que aqueles testes ele vai ser feito por amostragem. Então, ele pega um período de tempo, né? Tipo, eu vou verificar os extratos desse ano e do ano passado, para ver se não teve fraude. Já o auditor interno, não, ele vai fazer os testes de todo o período. Então, é o trabalho de campo realizado na dependência da empresa auditada. Nessa etapa, o auditor ou a equipe de trabalho aplica os procedimentos de auditoria conforme o planejamento, visando a levantar evidências justificativas de distorções que geraram auditoria. Assuntos que envolvem a execução dos trabalhos de auditoria serão tratados depois, né? Aplicam-se não só a execução de auditoria interna, como também de auditoria externa. O relatório de auditoria, que será entregue ao cliente, à administração, né, da empresa, é o documento no qual o auditor interno expressa sua opinião com o resultado dos trabalhos de auditoria. Aí a terceira fase, né, que é o relatório de auditoria, e a quarta fase é o follow-up, né, que o que seria isso? Consiste na auditoria das ações que foram implementadas pela administração após o conhecimento das evidências de distorções existentes e devidamente incluídas no relatório. O que esse follow-up? É como se fosse a questão da implementação, né, o que a auditoria gerou, certo? São as ações, né, que foram implementadas ou corrigidas depois do conhecimento das distorções existentes na auditoria. É muito difícil, pessoal, realizar um trabalho de auditoria interna e não ver alguma distorção. Sempre tem algum erro, certo? Algo que estava errado, certo? Sempre uma empresa que não tiver alguma distorção, ela pode-se dizer que isso realmente não existe. Certo? Sempre há alguma distorção, até porque são muitas legislações, são muitas resoluções, são muitos tributos, e são muitos livros contábeis, é muita coisa que o financeiro tem que dar de conta. Então, acaba ocorrendo algum erro, algum deslize, certo? Que, na maioria das vezes, não é intencionalmente, certo? Então, geralmente tem alguma distorção, algum erro, e aí o trabalho de auditor ele se dá justamente para verificar esse erro e tentar corrigir, certo? Então, e também esse trabalho de auditor interno, ele também serve para ver como é que a organização está indo. Então, eu posso observar, por exemplo, como é que está a política de crédito da empresa, se a empresa está vendendo muito fiado, certo? Eu posso observar
como é que está havendo a questão dos custos da empresa, os custos fixos, os custos variáveis, se a empresa está, aonde é que a empresa está gastando muito, se está tendo desvio da empresa por parte dos funcionários. Então, esse trabalho, ele dá um leque de informações para a administração, que a administração pode e deve, né, implementar melhorias na empresa. Então, o trabalho de auditoria, ele traz uma série de benefícios para a empresa. Aí, nós vamos para a questão da avaliação, né, serviço de avaliação e consultoria. Então, o IAA trata de serviço de avaliação e de consultoria prestados pela auditoria interna, como segue. Os serviços de avaliação compreendem uma avaliação objetiva da evidência por parte do auditor interno, com o objetivo de apresentar uma opinião ou conclusões independentes sobre um processo, uma determinada matéria correlata, certo? Então, a natureza e o escopo do trabalho de avaliação são determinados pelo próprio auditor interno. Normalmente, três partes participam do serviço de avaliação. Então, esse serviço de avaliação são os serviços, né, que é prestado pelo auditor interno, certo? Esse serviço de avaliação é o que ele avalia, certo? Então, a gente sabe que o trabalho de auditoria interna, ele também faz parte desse trabalho a avaliação também de pessoas, certo? Então como é que se dá, né, esse serviço? Eles são divididos em três partes. Primeiro, a pessoa ou grupo diretamente responsável pelo processo, sistema ou outro assunto correlato, né, o proprietário do processo, no caso, o próprio gestor da empresa, né, a pessoa ou grupo que faz a avaliação, no caso, o auditor interno, e a pessoa ou grupo que faz a avaliação, né, o usuário. Os serviços de auditoria são aqueles relacionados à assessoria e normalmente são prestados por solicitação específica de um cliente de auditoria. A natureza e o escopo dos trabalhos de consultoria são sujeitos a um acordo mútuo com o cliente do trabalho. O serviço de consultoria geralmente compreende dois participantes: a pessoa ou grupo que oferece a consultoria, no caso, auditor interno, a pessoa ou grupo que necessita e recebe a consultoria, o cliente do trabalho, e ao realizar o serviço de consultoria, o auditor interno deve manter objetividade e não assumir responsabilidades gerenciais. Então, o serviço geralmente é feito, né, pelo auditor interno, a pessoa que oferece a consultoria, né, a auditoria, e o grupo que recebe, né, é o cliente, né, que no caso é a própria empresa, o dono da empresa. Agora a gente vai ver essa questão da independência, que é algo muito polêmico quando se fala de auditoria interna. Por que é um assunto muito polêmico? Porque realmente, será se esse auditor interno ele tem independência? Né? Vocês podem até questionar isso. Por quê? Porque o auditor interno ele é um funcionário da empresa. Então, será se ele realmente vai ter independência para executar os trabalhos? Então, independente do grau de autonomia e de objetividade da função de auditoria interna, tal função não é independente da entidade, como exigido do auditor independente quando ele expressa opinião sobre administrações contábeis. Entretanto, ainda que a auditoria interna esteja subordinada aos interesses da organização, para que os trabalhos dos auditores internos estejam isentos de qualquer tipo de pressão que possa existir em decorrência da influência dos trabalhos realizados na organização, é preciso que o departamento de auditoria esteja hierarquicamente subordinado diretamente à alta cúpula da organização. Então, mesmo que o auditor independente ele seja uma pessoa que está subordinada, né, à alta cúpula da organização e aos interesses da empresa, ele tem que ter um certo grau de autonomia e objetividade nas suas funções. Porque senão ele não vai conseguir executar o trabalho de uma forma adequada, certo? Teve uma questão na prova que muitos de vocês erraram, que era uma questão que falava sobre o ceticismo profissional.
O que é o ceticismo profissional do auditor independente? É aquela conduta que ele deve ter de questionar tudo. É aquela pessoa cética, aquela pessoa que não acredita em nada e está verificando, certo? Esse ceticismo profissional, ele deve ser observado tanto pelo auditor interno como também pelo auditor externo, mas ele é característica maior do auditor externo do que do interno. Por quê? Porque o auditor externo, ele está ali, ele é uma pessoa alheia à organização, que ele está ali para justamente verificar fraude ou erros. Então, ele é como se fosse um detetive, ele está lá desconfiando de todo mundo e de tudo. Então, ele sempre tem que ter uma postura de ceticismo profissional, ou seja, ele tem que ser, ele não pode acreditar em nada, ele sempre tem que ter dúvidas, certo? Ele sempre tem que ter esse instinto de busca, certo? Para verificar os documentos. Os objetivos da função de auditoria interna. Então, conforme estabelece o item 6, os objetivos das funções de auditoria interna variam amplamente e dependem do tamanho e da estrutura da entidade e dos requisitos, dos requerimentos da administração e, quando aplicável, dos responsáveis pela governança. As atividades da função de auditoria interna podem incluir um ou mais itens a seguir. Então, quais são os objetivos da auditoria interna? Monitoramento do controle interno, compreende as responsabilidades específicas de revisão dos controles, monitoramento da operação e recomendação das melhorias nesses. Exames das informações contábeis e operacional, compreende as responsabilidades pela revisão dos meios usados para identificar, mensurar, classificar e repor informações contábeis e operacionais e fazer indagações específicas sobre esses itens individuais, incluindo o teste de detalhamento de transações, saldos e procedimentos. Fazer também a questão da revisão das atividades operacionais, que compreende as responsabilidades por revisar a economia, a eficiência e a eficácia das atividades operacionais. O que são essas atividades operacionais? Você pode perguntar. São aquelas atividades do dia a dia, né? Pagamento de um tributo, pagamento de um fornecedor, recebimento de vendas, pagamento duplicado, certo? São essas atividades operacionais que podem ser financeiras ou não da entidade, certo? Então, é também um objetivo do auditor examinar esse trabalho do dia a dia, certo? Revisão da conformidade com as leis e regulamentos. Isso é muito importante. Por quê? Porque, principalmente quando se fala de um tributo muito importante que é o ICMS estadual, as resoluções do ICMS mudam de mês para mês, certo? Geralmente aumenta uma alíquota de um tributo, e aí a empresa tem que estar acompanhando essa mudança nas leis e no regulamento. Então, o auditor está justamente para verificar se a empresa está de acordo com tal regulamentação, com tal lei, né? Então, o trabalho de auditor é meio que para que a empresa esteja de acordo com a legislação. Então, compreende as responsabilidades por revisar a conformidade com as leis, regulamentos e outros requerimentos externos e com políticas e normas da administração ou outros requerimentos internos. Gestão de risco compreende ajudar a organização mediante a identificação e avaliação das exposições significativas a riscos e a contribuição para a melhoria da gestão de risco e do sistema de controle. E governança consiste em avaliar o processo de governança. A governança é a questão de quê? Da administração da empresa, né? Então, consiste em avaliar o processo de governança da empresa quanto à realização dos objetivos da ética e valores, a administração do desempenho, a prestação de contas, a comunicação de informações sobre o risco e controle para as áreas apropriadas da organização e da eficácia da comunicação entre as pessoas responsáveis pela governança, os auditores internos independentes da administração. Tudo bem? Qualquer coisa vocês me interrompem, alguma dúvida que surja, certo? Vocês me interrompem e falam, porque senão eu fico só falando e cansa a voz. Certo? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta até aqui?
Não. Não, né? Qualquer dúvida, vocês falam, perguntam, porque senão eu fico só falando e aí dói a garganta. Requisitos da função de auditoria interna. Para que os trabalhos dos auditores internos sejam adequados aos objetivos da auditoria, é preciso observar os seguintes requisitos. Então, esses requisitos, eles são imprescindíveis para que o trabalho de auditoria interna ocorra de forma eficiente. Então, quais são os requisitos? O primeiro é a objetividade. Para que isso tenha objetividade, o que é preciso? A situação da função de auditoria interna da entidade e o efeito que a situação tem na capacidade dos auditores internos de serem objetivos. Se a função de auditoria interna apresenta relatórios para os responsáveis pela governança ou para um executivo com autoridade apropriada, e se os auditores internos têm acesso direto aos responsáveis pela governança. Então, se os auditores internos estão livres de qualquer responsabilidade conflitante, isso é muito importante, né, que não haja nenhum conflito de interesse no trabalho do auditor interno, ele não pode ter esse conflito de interesse. Por exemplo, vamos dizer que o auditor interno daquela organização, ele namore com uma pessoa lá do financeiro, certo? Vamos dizer. E aí essa pessoa lá do financeiro cometeu alguma fraude ou erro, certo? Lá no trabalho dele. Aí o auditor interno, por namorar com esse financeiro lá, ele vai e encobre o erro do outro, certo? Então isso jamais pode ocorrer, certo? Não pode haver esse conflito de interesse. Se os responsáveis pela governança supervisionam, de modo geral, as decisões de contratação de pessoas relacionadas com a auditoria interna. Então, quem faz essa auditoria interna, pessoal, não é qualquer pessoa, não. É uma pessoa que tem que ter muita confiança mesmo, porque ele vai estar a par de tudo que ocorre na empresa, de tudo mesmo. Se existem quaisquer limitações ou restrições estabelecidas para a função de auditoria interna pela administração ou pelos responsáveis pela governança. E em que extensão a administração age de acordo com as recomendações da função de auditoria interna e como essa ação é evidenciada. Outro requisito bastante importante para o desenvolvimento de qualquer trabalho, e principalmente da auditoria interna, é a questão da competência técnica, né? Sem competência técnica, o trabalho em si é feito, né? Então, o auditor interno ele tem que ter competência técnica. Então, o que é isso? Se os auditores internos são membros de organismos profissionais relevantes, importantes, se os auditores internos têm competência e treinamento técnico adequados com os auditores internos, e se existem políticas estabelecidas para contratação e treinamento de auditores internos. Então, ele tem que saber fazer, né? Ele tem que ter conhecimento teórico e técnico para executar aquela prática. Como é que ele vai fazer um trabalho que ele não foi treinado, que ele nunca nem ouviu falar? Então, eu tenho que ter, né, um financeiro, né, alguém que compreenda o que é um tributo, né, alguém que saiba verificar um extrato, né? Então, tem que ser uma pessoa treinada, né, que tenha conhecimento, que seja uma pessoa que seja profissionalmente que ele tenha uma formação, né, na área, não que seja contador, mas seja pelo menos um contador, um administrador, né, que tenha conhecimento naquela área. Um economista também pode ser. Zelo profissional. Se as atividades da função de auditoria interna são planejadas, supervisionadas, revisadas e documentadas adequadamente, e também a questão da existência e adequação dos manuais de auditoria ou de outros documentos semelhantes, de programas de trabalho e documentação de auditoria interna. Essa questão dos zelos profissional, ele é bastante importante. Por quê? Também, tudo isso é importante, mas o zelo profissional, ele diz respeito a como esse trabalho é feito, né? Se realmente tem uma objetividade. O zelo profissional, ele integra tudo, né? Ele integra tanto a questão
da competência técnica, ele também inclui a questão lá do planejamento, da execução. O que é esse zelo profissional? Se as coisas elas foram feitas adequadamente, foram planejadas, foram supervisionadas, foram revisadas, né? Esses documentos eles foram examinados de forma correta, né? O que é uma coisa zelosa, né? O que vocês entendem por uma coisa zelosa? É uma coisa que é bem feita, né? É como você pega um aluno, por exemplo, que tem as cores tudo organizadas, né? Entrega um trabalho bem organizado, um trabalho que é zeloso, né? Que é bem visto pelo professor, diferente do aluno que não está nem aí, né? Que entrega o trabalho às coxas, que entrega o trabalho todo mal feito, que entrega o trabalho de última hora, um aluno que pega uma atividade de um colega, né? Teve aluno, para vocês terem ideia, alunos meus, que pegaram a foto do colega, não tiveram nem coragem, porque, tipo, pegar a resposta do colega, tudo bem, né? Às vezes a gente pega. Mas tipo, pega do colega, não tem trabalho nem de repassar com sua caligrafia de botar seu nome. Teve aluno que pegou a mesma atividade do colega e mandou, e dizendo que achando que eu não ia ver. Certo? Então, a gente tem que saber, né? Ter pelo menos esse zelo com os trabalhos, com as coisas, né? Se vai copiar do colega, pelo menos copie com sua letra, né? Não tem a preguiça de mandar do jeito que recebeu do colega, né? É o cúmulo do cúmulo, né? Comunicação. Tendo em vista que a norma NBCTA 600 trata da responsabilidade do auditor externo em relação ao trabalho dos auditores internos, a comunicação entre o auditor independente e os auditores internos pode ser mais efetiva quando os auditores internos estão livres para comunicar abertamente com os auditores independentes. E que essa questão da comunicação é a questão que os auditores internos se comunicam com o independente. Então, como deve haver essa comunicação, né? Então, as reuniões elas devem ser realizadas em intervalos apropriados, né, durante todo o período. O auditor independente ele deve ser informado sobre os relatórios de auditoria interna relevantes. Ele deve ter acesso a esses relatórios e informado sobre quaisquer assuntos significativos dos quais os auditores internos tomam conhecimento, nos casos em que os assuntos possam afetar no trabalho do auditor independente. E o auditor interno também informa aos auditores internos sobre quaisquer assuntos significativos que podem afetar a função de auditoria interna. Aí, o trabalho do auditor interno, ele se finda no relatório de auditoria interna, né? Os resultados do trabalho de auditoria realizados pelos auditores internos são consubstanciados em um relatório de auditoria interna, aliás, de um relatório de auditoria dirigido à alta administração ou governança própria da organização auditada, a quem normalmente cumpre a definir o escopo da auditoria interna. Para garantir a autonomia e independência tanto na realização dos trabalhos como também na forma de expressar suas opiniões, a auditoria interna deve estar subordinada diretamente ao Conselho de Administração, ou, na falta desse, à diretoria da organização. E aí os trabalhos da auditoria interna, né, são realizados pelo staff, né? Staff é uma sigla inglesa, né, que quer dizer assessor, né? O corpo de auditores, né? Staff é a assessoria, corpo de auditores, sendo o relatório finalizado pelo gerente da área, com a devida aprovação do diretor executivo do Departamento de Auditoria Interna, se houver esse cargo na organização. Portanto, o relatório de auditoria interna é inicialmente esboçado pelo staff, que o encaminha ao gerente para a área de revisão. Normalmente, né, antes de se aprovar o relatório, o gerente discute com o staff, né, com os responsáveis pela área subordinada, gerente, diretor, né, etc. Depois de concluídos esses procedimentos, o gerente finaliza o relatório, né, encaminha para a votação do diretor do departamento de auditoria. Né? Os relatórios de auditoria interna podem versar sobre vários assuntos relacionados ou não ao controle interno, né? Por esse motivo, eles são padronizados como aqueles elaborados por auditores independentes quando realizam auditoria nas demonstrações contábeis. E é isso. Alguma dúvida?